Olá a todos, sejam bem-vindos a este canal. Hoje falaremos sobre os vírus, entenderemos suas características, tipos e sua estrutura viral. Os vírus, eles são organismos pequenos e bastante simples que são considerados seres vivos por alguns autores e por outros não vivos. Para se ter uma ideia da dimensão desses organismos, o menor vírus que tem registro possuía apenas 20 nanômetros de diâmetro, sendo ele, portanto, menor que um ribossomo. E eles são apenas visíveis no microscópio eletrônico. Então, suas características gerais são: eles são seres acelulares e não possuem metabolismo próprio, não se reproduzem fora da célula hospedeira, são agentes infecciosos microscópicos, infectam qualquer organismo, sejam bactérias, protozoários, fungos, plantas e até mesmo animais. E eles apresentam especificidade celular. A especificidade seria o tropismo. O tropismo é a atração por uma determinada célula. Exemplo: o vírus da gripe ou do Covid, ele tem tropismo por células do trato respiratório. Ademais, os vírus só têm material genético, que são as proteínas. Temos então a classificação dos vírus, que vai família. Um exemplo disso é a Herpes viridae. Viridae é a sua classificação. Segundo, gêneros, o gênero vírus, exemplo simplex vírus. Terceiro, espécie, que é o nome da espécie em inglês, HHV, que é herpes humanovírus. E quarto, variedades. Temos a herpes oral, genital, herpes zoster. Então aí a gente vai ter as variedades. O conceito de espécie, que a gente viu no tópico 3, ele compreende um grupo de vírus que vão compartilhar a mesma informação genética. E nesse quarto grupo, que são as variedades, nós temos ali as mutações, as recombinações que esses vírus podem sofrer. Na estrutura viral, nós temos, em sua totalidade, os vírus eles possuem o capsídeo e o material genético. E em alguns casos, eles podem possuir o envelope. Porém, não é dele propriamente dito, e sim um furto da célula hospedeira. Esse capsídeo, ou capsômero, ele vai delimitar o material genético, no qual é composto de proteínas, que vão ser ou DNA ou RNA. Então, em geral, nós temos os vírus envelopados e os vírus não envelopados. O envelope, ele é uma bicamada lipídica derivada da membrana plasmática da célula hospedeira. Como funciona? O vírus, ele rouba os lipídios da membrana do hospedeiro e vai fabricar esse envelope. E os vírus envelopados, eles são mais difíceis de se combater. Já entendemos a estrutura viral. Agora devemos saber os tipos de vírus. Os vírus, eles vão variar, vão ser DNA vírus, de RNA ou de retrovírus. Os vírus que possuem DNA, ele tem o genoma constituído por DNA, que pode ser de simples fita ou dupla fita. Já os que são RNA, eles vão ter o genoma constituído por RNA e vão transcrever várias moléculas de RNA mensageiro a fim de replicar-se. Já o retrovírus, ele é um tipo especial de RNA que, para replicar-se, primeiramente ele vai transcrever um DNA utilizando a enzima transcriptase reversa, e este DNA viral se incorpora ao DNA celular, permitindo a síntese de proteínas virais. Um exemplo de vírus que é retrovírus é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. O vírus, que é o HIV, é um retrovírus. Como falei anteriormente, os vírus eles podem infectar qualquer organismo, sejam animais. Os que infectam os animais são de DNA ou RNA envelopados ou não. Já os que infectam plantas, a maioria são de RNA não envelopado. Já os que infectam as bactérias, chamamos de bacteriófagos,
que podem ser de DNA ou RNA. Os vírus que infectam as bactérias podem ser usados como vetor, pois têm capacidade de transmitir seu gene para as bactérias, como no exemplo da insulina. O gene da insulina é recombinado com a bactéria e esse se replica. Assim como qualquer vírus, os bacteriófagos não possuem uma estrutura celular. Eles são compostos apenas por um capsídeo e uma cauda. O capsídeo ele é envolto por uma membrana proteica e é o local onde está inserido o material genético dos vírus, o DNA. Eles podem se reproduzir no ciclo lisogênico e lítico. Nessas imagens, podemos observar que o bacteriófago, que é um vírus que infecta a bactéria, ele vai injetar o seu DNA viral na bactéria. Quando há a injeção desse DNA viral, há uma absorção do bacteriófago ao seu hospedeiro e aí vai começar os dois processos, que são o ciclo lisogênico e lítico. Nós denominamos esses dois processos como ciclo reprodutivo viral. O ciclo reprodutivo começa com o lisogênico. O DNA viral, ele vai ser incorporado ao DNA bacteriano e passa a ser chamado de prófago, que é a junção do DNA viral com o DNA bacteriano. Nesse processo, ele não interfere no metabolismo dessa bactéria, na qual vai se reproduzir normalmente e vai transmitir o seu DNA viral aos seus descendentes. Nós podemos ver aqui um prófago e a bactéria ela vai se reproduzir normalmente, copiando esse prófago e transmitindo para suas células filhas. As sucessivas divisões celulares geram uma população de bactérias portadoras desse prófago, que é justamente esse DNA viral. Ocasionalmente, o prófago solta-se do cromossomo bacteriano e inicia o ciclo lítico. Então, primeiro nós temos o ciclo lisogênico, depois nós vamos ver o ciclo lítico. No ciclo lítico, o DNA da bactéria ele vai ser degradado. E o DNA viral é duplicado e as proteínas virais, elas são sintetizadas no citoplasma da bactéria. Vai ocorrer então a montagem de novos vírus, de novos bacteriófagos. E aí vai acontecer a lise dessa célula, vai haver a quebra. Os vírus, eles vão ser liberados e podem infectar outras bactérias, reiniciando todo o ciclo. Então nós podemos perceber que vai ocorrer a montagem de novos bacteriófagos. E esse fago ele vai se multiplicar na bactéria hospedeira, porque agora ele vai utilizar a maquinaria que vai estar dentro do citoplasma, vai utilizar a maquinaria da bactéria, que já não tem mais seu DNA bacteriano e sim apenas DNA viral. E a célula ela vai ser lisada, libertando esses fagos. E aí o ciclo vai poder se repetir. Nesta imagem, nós podemos perceber o ciclo lítico e lisogênico de uma forma mais simples. Nós vemos aqui a célula bacteriana e agora um vírus que infecta as bactérias, que nós chamamos de bacteriófago, ele vai se acoplar a essa membrana dessa bactéria. Aqui nós vemos a injeção desse DNA viral que vai se transformar em um prófago, que vai ser justamente essa junção do DNA bacteriano com o DNA viral. Vai ter, nesse momento, não irá ter alteração no metabolismo dessa bactéria, na qual vai se reproduzir normalmente e vai passar esse DNA viral às suas células filhas. E nesse momento em que ele vai passar o seu DNA viral para as suas células filhas, o DNA da bactéria ele vai ser degradado. E quando esse DNA passa a ser degradado, o DNA bacteriano, já iniciamos o ciclo lítico. No lisogênico, vemos a formação do prófago e
a transmissão do DNA viral para os descendentes daquela bactéria. Já no ciclo lítico, a gente já vai ver a degradação do material genético do DNA daquela bactéria. Então, o DNA viral ele vai ser duplicado porque agora já não há mais DNA bacteriano, e sim apenas viral. E vai ocorrer tudo isso no citoplasma da bactéria. Vai ocorrer a montagem de novos vírus e vai acabar acontecendo a lise da célula bacteriana. Ademais, nós temos que entender que os vírus eles não têm uma morfologia específica. São as mais variáveis possíveis formas. Por isso, se classifica quanto ao material genético, como nós vimos, DNA, RNA ou retrovírus. Porque se fôssemos classificar pela morfologia, seriam as mais diversas e aí complicaria muito. E é isso. Desejo a todos vocês uns bons estudos. Até a próxima, nos vemos em breve. E comece de onde você está. Use o que você tiver e faça o que você puder. Essa é a minha frase para vocês hoje. Até mais! Nas próximas aulas nós veremos as viroses, que são as doenças causadas por vírus. Então eu te espero.